Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2023. Como você sabe, nós estamos estudando nesse segundo trimestre sobre os Salmos. E o assunto da lição de hoje, alcançando um coração sábio. O salmo em questão, base do nosso estudo, da nossa lição desta semana, é o Salmo 90. A lição de número 8, então, traz como tema alcançando um coração sábio. É a lição desta semana. Lembrando que você que usa slides em PowerPoint na sua EBD, você sabe que é muito trabalhoso produzir esses slides. E por isso, o ebdemfoco.com apresenta para você, o ebdemfoco.com tem para você slides da EBD prontos para serem usados. Assim, você terá muito mais tempo para preparar a aula e não gastará tanto tempo e tanta energia preparando slides. Seja assinante do ebdemfoco.com e tenha os slides da EBD prontos para serem usados e ganhe tempo na preparação da sua aula. Os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, imagens de qualidade prontos para serem usados. Seja assinante do ebdemfoco.com. O conteúdo da assinatura tem os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Dentre esses cursos diversos, nós temos, por exemplo, os 4 Cs da educação cristã, interpretação bíblica, doutrinas bíblicas e, especialmente para a classe de jovens, nesse segundo trimestre também o EBD em Foco está apresentando para você, disponibilizando para você o curso sobre Salmos. Isso mesmo, um curso sobre Salmos para que você aprenda sobre Salmos e seja um subsídio importante para a sua aula nesse segundo trimestre de 2023 na classe de jovens. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Como eu já disse, o salmo base da nossa lição desta semana é o salmo de número 90. E o texto principal da lição nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Isso é muito importante, né? É claro que o salmista, né, provavelmente o autor deste salmo seja Moisés, e ele está dizendo: olha, Senhor, nos ensina a viver de modo que nós alcancemos mais sabedoria do que bens. Nos ensina a olhar os nossos dias, a observar a nossa vida, para que o que seja mais importante para a nossa existência aqui seja o viver sábio, um viver que agrada a Deus, que louva a Deus, que seja na direção de Deus. Moisés está nos ensinando que o mais importante é viver de modo que agrada a Deus. Isso é um viver sábio. Resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Entender que Deus é grande, é soberano, é eterno e que nós somos meros pós é um bom começo, um bom início para um viver sábio. O objetivo da lição é explicar a eternidade de Deus e a mortalidade humana, conscientizar de nossos equívocos, compreender que a sabedoria traz esperança. Bom, o texto bíblico já foi dito, Salmo 90. Salmo 90 do verso 1 até o verso 17. Óbvio que você vai ler todo o Salmo e meditar no Salmo. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, está aqui os slides com o Salmo e você vai meditando, estudando e então nos acompanhando na nossa ministração. Nossa introdução. Nesta lição vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus.
É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Depois passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade, né? É importante, né, para que nós tenhamos uma vida boa, nós saibamos quem Deus é e também quem nós somos. Como diz o pastor Luiz Saião, um passo importante para um viver bem, para uma vida boa nessa terra, é entender quem Deus é e quem somos. Deus é o eterno, soberano, e nós somos apenas pó. Por isso, o comentarista faz questão de dizer, nesta lição vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus, né? Tudo começa em você sabendo quem Deus é, entendendo quem Deus é. E nesse sentido do saber quem Deus é mais do que uma informação, é um relacionamento, é obediência a Ele. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania, depois passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade. É impossível termos relacionamento com Deus se não o reconhecermos como um ser eterno, infinito e soberano. Então estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Que ao final desta lição possamos fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a viver a nossa vida de modo que nós tenhamos mais sabedoria, alcancemos mais sabedoria do que bens materiais. Primeiro tópico, a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Salmo 90. Esse salmo introduz o quarto livro dentro dos salmos, né? Como você sabe, o livro dos salmos tem 150 salmos e é dividido em 5 livros, né? Ele é uma oração de Moisés. Nele há um contexto de uma grave situação que não está especificada no salmo, mas pode ser percebida nele. Bom, você olha os versos 13 e 15. O contexto de gravidade pode ser remontado à peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. O que é muito óbvio, né? Porque o ministério de Moisés é basicamente dentro desse contexto, né? O ministério de Moisés, os 40 anos do povo no deserto. Então, geograficamente, nós podemos considerar que o contexto geográfico, pelo menos, do Salmo é o deserto. Para compreender melhor o propósito do Salmo, podemos dividi-lo da seguinte maneira. Primeiro, eternidade de Deus, né, os versos 1 e 2, que diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, né, em todo tempo, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade. Tu és Deus. Segundo, mortalidade do ser humano, versos 3 a 6. Tu reduz o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como uma erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, né? Nós compreendemos a partir desse salmo, né? E o salmo ensina a nossa finitude. Nós somos criaturas e por isso finitos neste plano. Terceiro, reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus. Versos 7 a 12 diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o teu temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha que interessante aqui, que é muito interessante, muito forte esse texto, né? Que ele diz assim, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Na NVI diz assim: as nossas iniquidades estão diante de ti.
não há nada que nós façamos em oculto que tu não saibas, né? Ou seja, o salmista está dizendo, né, Moisés está dizendo, Senhor, eu compreendo que tudo que eu fiz, seja público ou privado, o Senhor sabe, porque o Senhor é eterno. E quarto, súplica por graça e esperança, do verso 13 até o verso 17, que diz: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com teus servos, sacia-nos de madrugada com tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Assim confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, verso 13 ao verso 17. Um clamor, uma súplica por esperança, por confirmação das promessas, por realização, cumprimento das promessas de Deus. Eternidade de Deus. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Por isso ele é o refúgio do salmista e do seu povo. Como é precioso perceber isso no Salmo 90. O salmista nos ensina, diante de uma realidade sofrida, parar e olhar para a eternidade de Deus. Deus não irá ter fim. Deus não terá fim. Nós podemos confiar nele integralmente. Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e degeneração, no plano celestial tudo permanece intacto, glorioso e poderoso, conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O Senhor está no céu. A mortalidade do ser humano. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade. Isso aqui é muito importante que a gente reflita, que o professor reflita com seus alunos sobre esse tema. Olhando para dentro de nós mesmos, contemplamos a nossa finitude e fragilidade. Me lembro de você pode até procurar essa ministração do pastor Luiz Saião na internet, está no YouTube, sobre o Salmo 90, que ele diz assim: nós somos muito frágeis. E quando as pessoas nos acusam, falam mal de nós por alguma razão, ele só faz isso porque ele não nos conhece pessoalmente. Porque se ele conhecesse a gente pessoalmente, ele faria pior. Por quê? Porque nós somos piores. Nós somos muito mais fracos na nossa intimidade do que no público, né? Então nós precisamos estarmos inteiramente dependentes de Deus. Nós precisamos estar inteiramente conscientes de que nós somos seres finitos, falhos, frágeis, e tudo que nós podemos viver, tudo que nós já vivemos e podemos viver de bom nessa existência é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu também com o profeta Isaías. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, né? Isaías, naquela visão ali, em Isaías 6:5, que ele vê o trono de Deus, quando ele percebe a grandeza de Deus, quando ele contempla Deus ali no seu trono, no céu, naquela visão, ele automaticamente olha para si mesmo e contempla o quão miserável ele era. É isso aqui, professor, a gente pode extrair umas lições importantes. Você nunca irá ter uma visão correta sobre você mesmo se não for a partir do que a Bíblia nos diz. Você nunca terá, vou repetir, você nunca terá uma visão correta sobre você mesmo se você não conhecer a Deus como a Bíblia nos ensina.
Nessa porção de versículos destaca-se as expressões 1000 anos como o dia ontem ou como a vigília da noite. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira, né? Os teólogos costumam dizer, né, que Deus, ele é atemporal. Enquanto nós contamos o tempo, o Senhor, o nosso Deus, ele é Senhor do tempo. O Novo Testamento nos ensina essa mesma verdade. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, né? Mais uma vez aqui nesse slide, né, que, aliás, o comentarista está sendo bastante enfático em nos apresentar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados. É interessante, né? Dizem que tem um provérbio chinês que diz que o rei e o peão, quando termina o jogo, vão para a mesma caixa. Ou seja, dentro dessa perspectiva cultural, humana, até o provérbio chinês tem bastante coerência, porque no final das contas, nós não somos diferentes uns dos outros. Todos nós somos finitos, todos nós dependemos de Deus para vivermos coisas maravilhosas, coisas gloriosas, dependemos da graça de Deus, porque se não for Deus, nós realmente viveremos e terminaremos como o jogo de xadrez no provérbio chinês. Quando o rico morre, ele vai para debaixo da terra. Quando o pobre morre, ele também será sepultado e comido por vermes o seu corpo. Salve aquele que tem a esperança da salvação, aquele que tem Cristo, aquele que foi salvo. Qualquer outro ser humano não pode, em hipótese alguma, ter nenhuma soberba, por razão qualquer que seja, em relação ao outro, seja qual for o motivo, porque ambos terminarão no mesmo lugar. E em relação a nós cristãos, é óbvio, tudo que vivemos, nós vivemos por causa de Cristo. Aí é que nós não temos razão nenhuma para sermos arrogantes, soberbos, vaidosos, porque tudo que vivemos na presença de Deus é favor de Deus, não é mérito nosso. Pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos, né? Tiago 4:13 a 17, por exemplo. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida, mas é importante, né? É importante que nós, e especialmente vocês jovens, viva a perspectiva da eternidade, porque tem muitos jovens morrendo muito cedo, na flor da idade. Tem muitas pessoas morrendo na juventude sem ter vivido nada, porque pensam que podem viver muito porque são jovens, mas a vida é finita. Todos nós, sejamos jovens ou velhos, somos frágeis e limitados. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios, e por isso o olhar está sempre no futuro. Entretanto, o jovem ou a jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Isso é muito importante, o professor pode explorar com seus alunos. Uma vez que nós não temos controle da nossa existência, a melhor coisa que se pode fazer é viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Como diz o filósofo, né, professor Clóvis de Barros, a felicidade é aquele momento que, se a gente pudesse, não deixaria ele terminar. E infelizmente a juventude vive momentos de tristeza, né? A juventude atual é uma juventude triste, é uma juventude que, se pudesse,
pararia a vida e não começaria de novo, né? Mas não é por felicidade, é por tristeza. Então é importante que a gente olhe, né, nessa perspectiva, para que os jovens especialmente não vivam uma vida sem sentido, não vivam uma vida sem nenhum propósito, né? Que a vida de vocês seja uma vida que vale a pena ser vivida. E o que é uma vida que vale a pena ser vivida? É uma vida que realmente, no futuro, a gente colha coisas boas. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. Assim, podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Estes últimos tinham plena consciência da finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo que sua esperança estava fundamentada no céu. Segundo as Coríntios 5, primeiro diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, né? Seguindo a linha do que eu estava falando, né? Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais, né? O que é uma vida que vale a pena? É uma vida que no futuro você colha coisas boas. Assim, vamos pensar numa perspectiva, porque a vida, a felicidade é um momento que, se a gente pudesse, não deixaria ele terminar. Então, que você viva uma vida, pelo menos na perspectiva de que no futuro você colherá bons frutos, mesmo que a realidade hoje seja amarga, mas só pela certeza de que o que você está plantando hoje resultará em uma colheita maravilhosa, essa vida já vai estar valendo a pena. Digo isso porque muitos jovens pensam que um momento de felicidade carnal é o que vale a pena, mas muitas vezes são um plantio que no futuro colherá tragédias. Embora muitos tenham tido uma vida relativamente curta, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago e João. Deixa eu voltar o slide aqui, que eu acho que perdi alguma coisa. Sim, terminando o assunto aqui da vida, né, ser relevante, não ser superficial, ser o plantio de uma semente que trará frutos, né? Os apóstolos viviam na certeza de que o que eles viviam era maravilhoso e que o que eles colheriam eram ainda melhor, e por essa razão, né, que nós vemos aqui o texto de Atos 12, primeiro. Mesmo Herodes lançando mão deles e matando alguns irmãos, esses irmãos continuaram levando a vida, pregando a palavra de Deus. Portanto, com Jesus e seus apóstolos, aprendemos que quem olha para o céu lida muito melhor com as coisas aqui da terra. Segundo tópico: conscientizando-nos de nossos equívocos. Sob a ira de Deus, versos 7 e 8. O salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Essa ira divina chegou por causa dos pecados, que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Aqui há outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, precisamos aprender a conhecê-los, identificá-los e nominá-los, né? Nós já falamos em outros estudos, em outras aulas, sobre essa questão, né? Isso acho que na lição passada que nós falamos sobre o Salmo 51, quanto é importante para a cura, né? Para a libertação de uma opressão, de um vício, de um problema, catalogar os seus problemas, os seus pecados, né? Como diz um certo escritor, se você consegue identificar e catalogar os seus problemas, é meio caminho andado. Então é importante, né? Como diz aqui o comentarista, ao invés de nós ficarmos procurando culpados, nós admitirmos que nós somos culpados, né? Que, como diz o salmista, a ira do Senhor está sobre nós. Por quê? Porque a nossa iniquidade está diante dele todos os dias. Ele tem uma versão, eu não me lembro qual a versão agora, mas diz assim: o que nós fazemos em oculto é como se nós estivéssemos fazendo diante da face dele. Por isso a ira dele está sobre nós,
né? Nós precisamos então admitir esses pecados, catalogá-los, citá-los pelo nome e resolver esse problema, encará-los de frente, sabendo que se nós não fizermos isso, o que nos resta será um terrível aspecto de ira de Deus. Tudo está patente diante dos olhos de Deus, como nós vemos em Hebreus 4:13. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível, com uma faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia a revela como juiz eterno, bem como aos apelos do Espírito Santo. João 16, 8-10 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, né? Nós temos a consciência e nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos diz qual o caminho nós devemos tomar. E nós precisamos, né, buscar esse coração sábio para que as nossas decisões, as nossas atitudes sejam agradáveis a Deus. Se algo que você fez lhe causou dor na consciência, pare imediatamente. Não permita que ela se cauterize, né? Cauterizar é morrer, né? As mulheres geralmente entendem bem o que é essa expressão, porque as manicures, elas cauterizam as cutículas, né? Ou seja, elas matam as cutículas naquele processo, às vezes de colocar na água, às vezes de colocar um produto, para que ao tirar as cutículas as mulheres não sintam dor, né? Então é essa a ideia da cauterização da consciência. Não há mais dor. A pessoa peca e não tem nenhum constrangimento, não tem nenhuma dor, nenhum arrependimento. A consciência está morta. Então a gente precisa, né, precisa ter cuidado com o pecado, porque o pecado ele gera morte. A primeira morte que o pecado gera é a morte da consciência. A partir daí, ele leva a pessoa para o inferno. Não podemos desperdiçar a vida. Note o sentimento do salmista: pois todos os dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Você pode ser novo agora, mas logo envelhecerá. Certamente você não deseja envelhecer de uma maneira que não agrade a Deus. Certamente essa não é uma atitude sábia. Eu estava conversando com um amigo da nossa igreja, o presbítero Gilson, contando histórias, né? Principalmente a história do meu pai. Meu pai, ele aceitou Jesus. Ele já era casado, mas era recém-casado, era muito jovem, acho que por volta dos 23, 24 anos de idade. E antes de um ano ele já era líder de jovem e pouco tempo depois ele já foi ser dirigente de igreja. E meu pai sempre foi assim até depois que criou os filhos, né? Até depois que ele envelheceu um pouco mais, que ele não teve mais energia para esse pique. Mas meu pai saía na sexta-feira, né, na nossa região aqui, região amazônica, naquela época não tinha estradas, e ia abrindo pontos de pregação, igreja, nos lugares mais ermos, nas beiras do rio Tocantins, aqui próximo ao lago da hidrelétrica do Tucuruí, enfim, nessas regiões aqui, nos fins de mundo, enfrentando cobra, onça, enfim, e a gente ficava em casa só, né? Meu pai viveu isso quando ele já era casado. Isso foi um fardo muito pesado para ele. Eu não vivi isso e não estou vivendo isso na minha época de casado, porque eu vivi isso na minha época de solteiro. Como meu pai começou muito cedo, eu acompanhei ele muito cedo, eu fui engajado na obra desde muito cedo. Eu me casei com 31 anos de idade e nesse período dos meus 18, 17 anos, que foi quando eu comecei a liderar departamento de jovens, escola dominical, essas coisas, eu vivi integralmente para a obra. Como meu pai fazia, saía na sexta-feira e voltava só na segunda-feira, eu fazia também, até que eu casei. Então, isso ficou um pouco mais difícil, até porque o próprio apóstolo Paulo disse que os jovens devem viver para a obra e os casados cuidar das coisas de casado. Não que os casados não tenham que fazer a obra, mas é muito mais fácil e muito mais interessante para o solteiro fazer isso. Eu sei que eu vivi uma coisa
que foi mais fácil para mim do que para meu pai, porque o meu pai tinha as responsabilidades da família e eu não tinha. E eu fico olhando para muitos jovens que estão vivendo uma vida na juventude que não serve para nada. Sabe, uma coisa que não serve realmente para nada. É uma vida sem sentido. E eles estão esquecendo que esse tempo passa. Eles estão esquecendo que vai chegar um momento em que as responsabilidades vão chegar e eles vão olhar para trás e dizer: por que eu não aproveitei? Então, jovens, pensem bem, aproveite a juventude, aproveite os momentos de folga de vocês, você que já trabalha, estuda, e vá fazer a obra do Senhor, vá ler a Bíblia, vá orar, vá evangelizar. Quantas vezes nós saíamos, eu, meu amigo Tiago Rios, a gente ia para as esquinas pregar o evangelho, a gente ia para a feira municipal, onde os produtores rurais traziam suas produções agrícolas para vender. A gente ia para lá com a caixinha de som, eu, Tiago, Thaisa e Giovanni, Herberson também estavam por lá. A gente ia pregar, distribuir folhetos na nossa juventude, antes da gente se casar, né? Porque a gente estava aproveitando a nossa juventude como cristãos. E infelizmente eu vejo muitos jovens crentes na minha igreja mesmo, que eu não sei o que esses jovens querem, nem do evangelho, nem na obra e nem na própria vida. Então é preciso entender que o tempo passa. Você é jovem agora, se você não experimentar o viver para Cristo, se você não aproveitar e ter uma vida que vale a pena ser vivida, o tempo vai passar e quando você acordar, isso não será possível mais. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida, de maneira a rebelar-se contra Deus. No lugar de viver essa vida passageira sob a ira de Deus, por causa da prática do pecado, o melhor seria servi-lo sob a sua promessa, segundo as bênçãos do Senhor. Olha só que maravilha isso, né? Ao invés de você ficar vivendo essa vidinha patética, atrás de namorado ou de namorada, na internet, e ouvindo e assistindo idiotices, viva a sua vida para a glória de Deus. Eu vivi isso na minha juventude. Eu procuro viver mais para Cristo hoje, mas eu sei que isso demanda muito tempo, muita energia, e como alguém que é pai de família, isso acaba sendo mais sério, mais pesado. Mas na minha juventude, eu aproveitei, eu vivi, eu preguei o evangelho, eu fui para a vigília, eu jejuei, eu fui para congressos, eu fui para os fins de mundo em mata pregar o evangelho, enfim, viajei na minha região aqui pregando o evangelho, fiz tudo que eu podia fazer, graças a Deus. Não perca a sua vida, não perca a sua juventude com tolices, pregue o evangelho, viva para Cristo. Não é verdade que para aproveitar a vida você tem que praticar exatamente o que desagrada a Deus. É possível se realizar naquilo que glorifica ao Senhor. Tenha o Senhor Jesus como a sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento, e tudo que você fazer para Ele vai ser maravilhoso. Corações sábios. Essa porção do Salmo encerra assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver. O Senhor pode nos ensinar por meio de sua palavra, também por meio de conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passaram por aquilo que você está passando hoje, né? Lembra que eu falei no início, quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está dizendo, Senhor, nos ensina a viver uma vida que vale a pena. Nos ensina a viver uma vida que vale a pena, para que nós possamos tomar as nossas decisões de modo que agrada ao Senhor, né? E é importante você aprender isso, para que a sua vida não passe, né? Ou você passe pela vida e a sua vida não tenha sentido nenhum. Nas Escrituras vemos esse ensinamento entre Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, Barnabé e João Marcos, só para ficar em 3 exemplos. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar os conselhos dos mais experientes e, tomando pelo orgulho, fazer o que parece reto aos seus olhos, né? É importante, jovens, pare para ouvir quem já viveu a vida para a glória de Cristo. Quando eu li o livro Os Heróis da Fé, aquilo me encantou profundamente. Homens que desde jovens se dedicaram a Cristo,
John Bunyan, né? Hudson Taylor se abdicou de uma vida na Europa para ir para a China, pregar para os chineses. Tantos outros que fizeram isso. Spurgeon começou a ser pregador e pastor muito cedo. Enfim, tantos homens extraordinários. David Brainerd, que morreu cedo, morreu de tuberculose, mas viveu uma vida piedosa, sabe? Viveu para Cristo. Isso sempre me impactou muito e por isso eu vivi a minha juventude dedicado a Cristo, pregando o evangelho, liderando jovens e trabalhando na escola bíblica, auxiliando na igreja, enfim, fazendo a obra do Senhor, porque eu sabia que essa energia um dia acabaria, que esse tempo também acabaria, porque outras responsabilidades viriam. E você, jovem, aproveite o momento agora, não passe pela vida com uma vida vazia, sirva a Cristo enquanto você tem tempo. É um prazer, é uma satisfação, é uma alegria. A sabedoria traz esperança, é o nosso terceiro tópico. Alegria e benignidade. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. Essa é a oração do salmista. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligisse e pelos anos em que vimos o mal. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e felicidade. Uma vida sábia, né? Uma vida de sabedoria nos faz contemplar o aprendizado, a experiência, até nas experiências mais dolorosas da vida. Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Ele aprendeu no processo. É por isso que às vezes as pessoas têm medo do sofrimento, do processo, mas o processo nos aperfeiçoa para vivermos uma vida que faça sentido. Às vezes escolhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa na contramão dos valores de Deus, que eu falei lá atrás. Qual é a vida que vale a pena? Mesmo você vivendo em sofrimento, dificuldades, mas vai valer a pena se você tiver certeza de que o que você está plantando resultará numa colheita que vai lhe trazer alegria, que vai lhe trazer gozo, que vai lhe trazer paz. Então entenda, não plante sementes amargas, não plante sementes malignas, plante sementes boas para que você tenha bons frutos, boas colheitas. Entretanto, quando nos dispomos a viver de maneira coerente com o Senhor, podemos fazer a mesma oração do salmista. Seja, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Vivendo sobre a graça. O salmista deseja viver sobre a graça, não mais sobre a ira. Viver sobre a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sob a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinho. É a graça de Deus que nos ensina que nós somos incapazes. Aliás, graça já significa favor não merecido. Então, quando você está imergido, abraçado, coberto pela graça, você vai entender que é realmente pela graça. Não há nenhum mérito e não há a menor possibilidade de você alcançar o que quer que seja pelo próprio esforço. A palavra de Deus diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Viver por graça é aprender a depender de Deus. Isso é sensacional. Eu fico perguntando assim, por que as pessoas têm tanto medo da morte, por exemplo? Por que as pessoas têm tanto medo? Na maioria das vezes as pessoas têm medo da morte porque elas não têm certeza de como será depois da morte. Algumas pessoas, e até cristãos, têm medo porque eles não sabem nem se serão salvos. Por que eu digo que eu descanso nesse aspecto? Porque eu já estudei, irmãos. Eu já especulei, eu já perguntei, eu já meditei sobre a possibilidade, dentro da perspectiva bíblica, de eu me salvar ou qualquer outra pessoa que não seja Cristo. E não há nenhuma evidência, nem na Bíblia, nem fora dela, para que isso aconteça dentro da realidade do que o mundo é. A única possibilidade de salvação
é de fato uma dependência integral de Cristo. A única possibilidade de salvação é realmente Jesus se compadecer de mim e me salvar. Então, eu não tenho para onde ir. Eu creio em Jesus, aceito o que ele diz e dependo exclusivamente e inteiramente dele para a minha salvação. E por isso eu não tenho medo do futuro, não tenho medo da eternidade. Porque se não for assim, pela graça, pela dependência de Deus, de que outro modo será? Qual a outra perspectiva, qual a outra esperança eu tenho? Se eu olho para as minhas forças, elas são absolutamente insuficientes. Eu olho para os conjuntos de doutrinas, são insuficientes. Eu olho para a comunidade, são insuficientes. O único suficiente é Cristo, e nele está depositado a minha fé e toda a minha esperança. Confirmando as obras. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Assim confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, verso 17. Uma vez conscientes da finitude da vida sobre a graça, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Ele o chamou para viver um propósito. Nossa vida como cristão não é uma vida ao léu, aleatória. Deus tem um propósito para nós. Se ainda não tem claro qual é o propósito de Deus para você, ou se não sabe responder qual o sentido de sua vida, chegou a hora de pensar nisso e responder a pergunta assertiva. Na verdade, qual o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós é infinitamente básico. Básico na questão da explicação. Que nós vivamos para a glória dele. Não é que nós só não pequemos, não pratiquemos determinados pecados imorais e de outros valores, mas que nós não vivamos uma vida dispersa. Nós não devemos nos preocupar em fazer grandes coisas para Deus. Nós devemos nos preocupar em viver para Deus. Isso é o que Deus quer de nós. Quando vivermos de acordo com o propósito de Deus para com a nossa vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então, você poderá pedir: confirma a obra de nossas mãos. Nossa conclusão. Vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso, não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude e selecionar com precisão as nossas escolhas e viver, segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras das nossas mãos. Vivamos para a glória de Deus. Muito bem, você que usa o slide produzido pelo EBD em Foco na sua igreja, tire uma foto e mande para nós. Mande via o Instagram ou via o nosso WhatsApp. Né? Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.